entrando, vai me dando boa noite para eu poder fazer a chamada, tá bom? Boa noite. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Já estão prontos para sextar? Sim. Sim. Alguém mostra o rosto para mim, para eu não ficar olhando só para essa tela preta aqui. Ninguém quer mostrar o rostinho? Amor, Eu tô sem câmera. Tá sem câmera, né? Toda vez os alunos falam isso, que tá sem câmera. Pessoal, só lembrando, aqui a hora que eu coloco os slides, eu não consigo ver as mensagens igual no Zoom, tá? Então, se tiver alguma pergunta durante a explicação, abram o microfone e façam a pergunta ali na hora, tá? Para eu poder parar e já responder vocês na hora, tá bom? Porque eu não consigo ver o chat a hora que eu abro o slide, beleza? Ficamos combinados? Semana passada eu deixei 2 perguntas para vocês lá das fontes, tá? Então eu vou até anotar aqui a resposta, tá? Vocês fizeram? Ou nem lembraram? Alguém fez as perguntas? Vocês esqueceram? Alguém respondeu as perguntas? Não. Sinceridade é melhor, né? Tá? Então, depois vocês deem uma olhada lá naquelas questões, beleza? E tá aí a resposta. As duas, a resposta é letra E, ok? Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, que é relação de emprego. Quem não tiver com a CLT aí, já peguem a CLT ou Vadmecum de vocês, que a gente vai estar utilizando ela hoje na aula, tá bom? Quem não tiver, já levanta, já vai pegar, porque a gente vai utilizar ela na aula, beleza? Eu tinha mais um recadinho para dar, esqueci agora. Mas depois, na hora que eu lembrar, eu dou de novo, tá bom? Tudo certo? Podemos começar? Deixa eu só confirmar aqui. Eu sempre esqueço até que horas que eu vou. Eu vou até às 9, né? É isso, né? Até às 9 horas eu vou com vocês, então. Então, tá bom. Só para eu confirmar. Deixa eu anotar, porque senão depois eu esqueço de novo. Até que horas eu posso ir. Esqueceu, Letícia? Você tá aí, Richard? 20h50? Então, no meu horário tá marcado às 9, Silvio. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos sextar. A matéria, vocês têm aula com a Letícia? A Letícia é estrogonofe do direito. E a nossa? O que será a nossa disciplina? Que comida será a nossa, hein, gente?
Se a da Letícia... Arroz e feijão, para combinar com a matéria, para combinar com a matéria. Trabalhador brasileiro come arroz e feijão. É verdade. Arroz e feijão. Mas arroz e feijão sempre é bom, né, gente? Dogão, pizza. Na sexta-feira é bom uma pizza, né, gente? PF, né, Silvio? Então, vamos lá para a nossa comida de sexta-feira. Já vou compartilhar aqui com vocês. Ah, era sobre os trabalhos que eu queria falar, tá? Já recebi alguns trabalhos. Lembrem-se de me enviar até segunda-feira, tá? Eu já lancei algumas notas. Se puderem, na hora que vocês forem salvar o trabalho, já coloquem o nome de vocês no nome do trabalho, tá? Coloca lá, direito do trabalho, ou coloca o seu nome, por exemplo, Silvio, aí coloca um tracinho, direito do trabalho. Aí coloca também o sobrenome, porque tem muito aluno que tem o mesmo nome nas duas turmas. Ok, babies? Então, vamos para o nosso arroz e feijão. Vamos lá. Então, hoje, eu mandei o material para vocês ontem, né? No grupo, e também está lá no Teams. Eu também coloquei essa aula no Drive, mas a partir da semana que vem, a gente não vai mais estar colocando material lá no Drive, tá? Vai ser só no Teams. Então, essa é a última aula que vai estar lá. Eu acho que a gente vai demorar uns 2 ou 3 encontros com essa aula aqui, tá? Que é bastante extenso isso aqui. E se a gente for falar em importância, eu acho que é o básico para vocês conseguirem pegar depois como a CLT funciona, tá? Então, se atentem bastante. Lá o material é lógico que o material é um resumo, né? Mas vocês já têm a indicação dos livros da biblioteca digital para poder estar aumentando, né, as informações de vocês, né? Porque esse material aí é só um material de apoio, né? Para vocês, porque como a gente não tem quadro, eu não passo nada no quadro, nem tenho como colocar quadro aqui, né? Então, já fica um material de apoio para vocês. Mas peguem doutrinas para estar lendo, porque para vocês terem mais conteúdo sobre o assunto, tá? Senão vocês vão ficar sofrendo nesse conteúdo até o 5º ano, quando vocês estiverem vendo o direito do trabalho, porque ano que vem vocês vão ter também direito do trabalho coletivo, depois vão ter a parte processual de direito do trabalho e depois vão ter a prática também. E se não pegar principalmente esse começo aqui, vocês vão ter dificuldade lá na frente, ok? Então, ali no material de vocês, eu coloquei, a primeira frase do material já é essa que está aí no slide, tá? A relação de emprego se assemelha à prestação de serviço, pois o que é? Aqui está contrato, tá, gente? É contratado. Contratado. O que é contratado é o trabalho e não o resultado final, mas dela se distingue pelos seus requisitos hoje descritos no artigo 2º e 3º da CLT, tá? Então, o que está falando aqui? Que quando eu contrato um empregado, eu contrato ele para ele me fazer o quê? Um trabalho, e não um resultado final, tá? Então, por exemplo, quando eu contrato alguém em uma montadora de carros, né? Eu não contrato ele para fazer carros, ele vai fazer alguma parte daquele trabalho. Se eu contrato um padeiro para uma padaria, ele vai fazer alguma parte lá dentro, ele vai fazer o bolo, o pão, mas ele não vai ficar no caixa, ele não vai vender, ele não vai fazer lanche, tá? Então, eu contrato ele para um trabalho e não para o resultado final, ok? Depois, a gente vai começar a ver agora a diferença entre trabalhador e empregado. Por quê? Porque a gente vai estudar aqui na CLT o empregado, tá? A gente vai estar estudando o empregado. Professora, mas qual que é a diferença?
Então, funciona da seguinte forma. Vocês lembram lá quando vocês estudavam em biologia gênero e espécie? Vocês lembram disso? O gênero, por exemplo, era a classe que ele pertencia, por exemplo, do gênero felino, e a classe podia ser, e a espécie podia ser leão, tigre, gato, tá? Então, funciona dessa mesma forma aqui. Então, trabalho é o gênero, e espécie, daí eu vou ter a espécie, o empregado, né? Eu vou ter o trabalhador avulso, eu vou ter o prestador de serviço, tá? Então, o empregado é esse que a gente vai estar estudando dentro da CLT, tá? Professora, mas tem outras pessoas que têm na CLT? Tem alguns outros que estão na CLT, tá? Mas a maioria deles, ele vai estar lá em lei especial. O trabalhador autônomo, por exemplo, ele está lá no artigo 442 da CLT. Já o trabalhador eventual vai estar em lei especial, o avulso vai estar em lei especial, o trabalhador portuário vai estar em lei especial, tá? Então, eu preciso que vocês me falem se vocês conseguiram entender aqui a diferença entre trabalhador e empregado. Tá perguntando aqui se pode colocar o nome no e-mail, no assunto. Pode? Pode, meu bem. Vocês conseguiram entender que trabalhador é o gênero e empregado é uma espécie. E essa espécie de empregado que a gente vai estudar, ele tá aqui, tá? Ele tá na CLT. Por quê? Porque nem todos os trabalhadores estão na CLT, tá? Alguns estão em legislação especial, alguns orientação doutrinária, tá bom? Então, nem todos os trabalhadores, eles vão estar na CLT. O que a gente vai estar estudando é o trabalhador da CLT, tá bom? Quero saber se vocês conseguiram entender essa diferença. Respondam aqui para mim. Sim. Sim. Ali no material de vocês vai estar assim, ó. Se vocês estiverem com o material aberto ou impresso, vai estar assim. E eu já vou até ler aqui para vocês e já vou falar para vocês irem grifando aí, tá? Então tá lá. Dentro do universo das relações jurídicas encontram-se as relações de trabalho. Dentro destas situam-se as relações de trabalho subordinado ou relações de emprego. Desta forma, a relação de trabalho é um vínculo genérico. Então, quem tiver com material, já grifa aí, tá? A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, que se baseia no nexo entre o empregador e o empregado, caracterizado pela prestação pessoal de serviços de forma não eventual e subordinada mediante o pagamento de salário. Então, grifem aí a partir de caracterizado até salário, tá bom? Porque ali vai estar falando o que é empregado, o que é necessário para eu ser um empregado seletista, tá? Então, vai estar falando ali o que é, tá? Então, empregado subordinado é este que está na CLT. É este que a gente vai estar estudando, ok? Começou a aula já. Quem que está aí falando que começou a aula de Direito do Trabalho? Começou a aula, tá bom? Então, lembrem, trabalhador não é a mesma coisa que empregado, tá? O empregado tem que ter as características que estão estabelecidas ali no artigo 3º da CLT, ok? Tranquilo até aqui? Conseguiram entender? Vocês são em tantos e vocês quase não fazem perguntas. E aí? Tudo certo? Posso tocar para frente? Pode. Pode.
Ninguém quer se manifestar hoje. Acho que estão com frio até de digitar ali no chat. Não esquece quem entrou depois de me mandar um boa noite para eu poder fazer a chamada, tá? Que pelo boa noite ali que eu vou dar a presença para vocês. Então, vamos lá. Continuando. Então, quero que fique claro para vocês aqui. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, tá? Então, vocês têm que lembrar dessa frase, que todo empregado, ele é uma espécie de trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, tá? Lembrem que o trabalhador, ele pode ser um empregado seletista, ele pode ser o avulso, ele pode ser o portuário, tá? Mas a gente vai dar mais atenção para o empregado, que é esse que está previsto na CLT, ok? Para o trabalhador urbano ou rural ser considerado empregado, é necessário que ele preencha todos os requisitos simultaneamente. Agora a gente vai estar olhando sobre isso, tá? Então, os elementos característicos da relação de emprego decorrem dos disposto no artigo 2º e 3º da CLT. Então, com o VAD aí, então com a CLT aí, eu vou estar lendo aqui para vocês, então. Tá? Pegaram aí o VADMECUM? Pegaram a CLT? Sim. Sim. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? É o frio? Então, quem tiver, já grifa esses dois artigos, tá? O artigo 2º e o artigo 3º da CLT, tá? Já faz um coração, marca um asterisco aí, porque esses dois artigos é fundamental para todo o processo da CLT, tá? Tá com frio, né, Richard? Eu também tô aqui de coberta nas pernas, de pantufa. Então, vamos lá. O artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos, grifem isso aí, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, esse admite aqui quer dizer contrata, tá? Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, o artigo 2º, ele vai estar me falando quais são as características e as obrigações de um empregador, tá? Então, por exemplo, agora a gente está nessa época da pandemia, se o presidente não tivesse feito esse decreto, né, podendo abaixar salário, né, sobre as relações de trabalho, aquelas duas medidas provisórias, os empregadores, por exemplo, se eles tivessem que fechar o comércio, né, por conta de um decreto municipal, e eles não tivessem como pagar o salário, o que aconteceria? O que está falando ali no artigo 2º? Problema dele. Por quê? Porque ele assumiu o risco, tá? Então, é mais ou menos assim, ó, ema, cada um com seus problemas, tá? Então, o empregador, quando ele abre a empresa e contrata empregados, ele assume o risco daquilo lá, tá? Ele não pode vir alegar, por exemplo, na defesa dele, que ele não teve lucro aquele mês, que a empresa pegou fogo, que a empresa alagou, tá? Ele assume os riscos do negócio, tá? Grifaram isso? Ali ainda no artigo 2º, ainda fala que ele admite, então, é ele que contrata, tá? Na relação de emprego, é o empregador que contrata, não é uma empresa terceirizada, tá? Não é uma prestação de serviço terceirizado. Isso não quer dizer que ele não pode pegar pessoas por essas empresas de RH, tá? Mas é ele que contrata, ele que admite, ele que vai assinar a carteira,
tá? É o nome dele que vai estar lá na carteira de trabalho. Assalaria, é ele que paga o salário, tá? Não existe emprego gratuito, tá? Não tem emprego voluntário. A gente tem trabalho voluntário, mas emprego voluntário a gente não tem, tá? A gente vai ter aí uma outra espécie que é o trabalho voluntário, tá? Mas ele não é um empregado, beleza? Tranquilo, gente? Sim. Assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, tá? Então, ele vai dirigir, ele vai comandar, ele pode colocar gente lá para coordenar? Pode, mas essa pessoa também vai estar sobre a ordem dele, tá bom? Prestação pessoal de serviço. Então, as pessoas vão ter que fazer aquilo pessoal e ele da mesma forma, ok? Alguma dúvida do que é um empregador? Alguma dúvida do que é um empregador? Gente, vocês têm que saber bem isso, porque isso cai em concurso, cai na primeira fase da OAB, e se vocês forem fazer segunda fase da OAB, isso pode cair na peça processual, e isso pode cair também nas perguntas abertas, fora que pode cair na minha prova também, né? Que nesse momento é o mais importante. Todos conseguiram entender o que é empregador? Empregador é só aquela pessoa jurídica? Não, empregador pode ser pessoa física ou jurídica, tá bom? Qualquer um dos dois. O empregador pode ser pessoa física ou jurídica, beleza? Vou continuar aqui então. Então, agora a gente vai começar a falar do empregado. Então, aqui a gente tem os requisitos, né, que vão estar no artigo 3º também e nesse artigo 2º que a gente já leu. Eu não vou estar lendo agora os parágrafos aqui do artigo 2º, porque depois a gente vai estar falando do empregador e a gente vai estar falando desses artigos aqui, tá? Dos parágrafos do artigo 2º. Quando a gente for falar mais as características especialmente, né, do empregador, a gente vai estar falando dos parágrafos. Então, vamos ver lá o artigo 3º. Se tiver aí com a CLT, também já pega para grifar, faz um coraçãozinho nesse artigo. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Primeira coisa, empregado. Empregado só pode ser pessoa física, tá? Não pode ser pessoa jurídica, tá? Empregado obrigatoriamente tem que ser pessoa física. O empregador pode ser pessoa física ou jurídica. O empregado só pode ser pessoa física, tá? Tem que prestar serviço de natureza não eventual. Olha, pessoal, a gente tem algumas decisões já no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, que ele entende como não eventual, né, o trabalho rotineiro, pelo menos 3 vezes por semana, tá? A gente já teve alguns julgados a respeito da empregada doméstica, tá? Então, aquela diarista que você contrata para ir 3 vezes por semana, ela tem o direito de ser registrada, tá? Se você não registrar, pode ser que ela entre com uma ação trabalhista pedindo o vínculo e daí ela vai se encaixar aqui nessa relação de emprego, tá? Então, tem que ser um serviço não eventual, ok? Então, grifem também esse não eventual. Sob dependência. Essa dependência aqui é que você depende dele para ele te passar o trabalho, você depende dele para ele te ensinar o trabalho que tem que ser feito, te fornecer o material de trabalho, te fornecer EPI,
te fornecer o uniforme, tá? Então, você depende do empregador, tá? Então, essa dependência é nesse sentido. E mediante salário, tá? Aquilo que eu falei, não existe empregado gratuito, tá? Emprego voluntário. O que existe é trabalho voluntário, tá? Que é uma das espécies de trabalho, mas não é o que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, vamos lá, os elementos característicos para a gente comprovar essa relação de emprego. O que que acontece? Eu advogo para uma empresa aqui em Maringá, uma empresa de telefonia. E essa empresa de telefonia, ela terceiriza bastante empresas para estar prestando serviço, tipo instalação, né? Manutenção. Então, ela terceiriza esse serviço. O que acontece? Às vezes, esses prestadores de serviço, eles entram com uma ação pedindo vínculo, né? Falando que, na verdade, eles têm uma relação de emprego. Então, quando eles entram pedindo esse vínculo de relação de emprego, eles têm que comprovar todos esses elementos aqui, tá? Então, por isso que vocês têm que saber isso aqui. O primeiro elemento que está ali é a pessoalidade, tá? O que é a pessoalidade? Está ali no material de vocês. O contrato é pessoal em relação ao empregado. O indivíduo foi escolhido por suas características, qualificações pessoais, presta serviço pessoalmente, tem caráter infungível. O que isso está querendo dizer, meus amores? Falem comigo, conversem comigo. O que quer dizer essa pessoalidade? O que quer dizer essa pessoalidade aí na relação de emprego? Vocês trabalham? Vocês trabalham em alguma empresa? Sim. Richard, na empresa que você trabalha, você pode mandar alguém no teu lugar para trabalhar? Você pode mandar alguém lá realizar o seu trabalho? Não pode, né? O Richard está sem microfone, professora. Tá, não, mas ele está respondendo no chat. Obrigado, Gustavo. Isso, Richard, você é um trabalhador subordinado. Trabalhador subordinado não pode enviar outra pessoa, tá? Não pode enviar outra pessoa. Então, quando eu falo em pessoalidade, é isso. E o que a gente acaba alegando nessas defesas desses processos que eu faço? Que a gente contrata uma empresa, que para a gente não faz diferença se vai o fulano A ou se vai o fulano B, tá? O importante é que alguém vá lá realizar o trabalho. Não tem essa pessoalidade. O que eles tentam demonstrar é que, às vezes, por exemplo, só vai ele. Acontece também, gente, muita fraude, tá? Então, uma empresa, ela, por exemplo, ela demite o funcionário ou pede para uma pessoa abrir uma empresa prestadora de serviço para prestar o serviço para ele. Às vezes é uma empresa individual, só tem um cara na empresa, o dono da empresa, só tem ele, o empresário individual. Mas daí ele age com pessoalidade, só ele que vai fazer o serviço, ele tem subordinação, né? Ele recebe ali um valor fixo por mês, tá? Não é eventual, né? Então, acaba caracterizando ali os elementos da relação de emprego. E daí essa pessoa entra pedindo vínculo e o empregador pode ser condenado, tá? Então, a pessoalidade, ela é importante por isso. Então, tanto se vocês forem entrar com ação trabalhista para o empregado como para o empregador, se vocês forem orientar, por exemplo, algum dono de empresa,
vocês vão ter que falar para ele, olha, você não pode estar exigindo no contrato de prestação de serviço quem que vai estar prestando aquele serviço. Porque se você exige, você pode cair ali no trabalho de empregado, tá? E daí isso aí pode dar vínculo. É lógico que a gente tem casos de prestação de serviço que, por exemplo, você contrata uma firma de arquitetura, de engenharia, né? E você quer que aquela pessoa faça a planta do seu imóvel, né? Porque ela é renomada, porque ela é conhecida, porque você gosta do estilo dela, tá? Então, se você for orientar um cliente a respeito disso, fala para ele, ou se você for fazer o contrato, colocar por que você quer aquela pessoa, que você quer ela porque ela segue uma linha que você prefere, porque ela já conhece o imóvel, porque ela é renomada, tá? Para não cair nesse requisito da pessoalidade, ok? Somente se eu pagar a parte combinado com a dona e outra funcionária. Isso pode acontecer também, mas daí você tem que ter autorização de quem? Do empregador. Eu, por exemplo, eu sou contratada seletista pela faculdade. Eu posso mandar uma outra professora aqui? Via de regra, não, né? A não ser que aconteça alguma coisa, né? Que eu preciso viajar para fazer uma audiência de um cliente fora, não vou ter como. Então, eu posso trocar com o professor, pedir para um colega vir dar aula para mim, tá? Então, pode. Só que eu só posso fazer isso se o empregador concordar. Se ele não concordar, eu não posso. Então, se eu não for trabalhar, eu vou receber falta e vou ter o desconto do salário, ok? Então, essa pessoalidade, ela interfere em muita coisa lá na frente. Se a pessoa conseguir comprovar que ela tinha esse requisito, ela pode vir pedir vínculo. E daí, essa empresa que tinha contratado uma pessoa, né, uma prestadora de serviço, pode ser que ela tenha que vir recolher tudo que ela não recolheu daquele prestador de serviço. Se aquele prestador de serviço presta serviço para ele há anos, né? Então, ele vai ter que pagar 13º de todos aqueles anos, vai ter que recolher INSS, vai ter que pagar fundo de garantia, tá? Horas extras, caso aquela pessoa tenha trabalhado, né? Mais, verificar ali o valor, se o valor que ele recebia estava de acordo com o piso salarial da função, tá? Então, tem tudo isso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da pessoalidade, ok? Tranquilo por aqui? Tranquilo a pessoalidade? Vamos ali para o próximo. Então, se eu contrato uma empresa, para caracterizar a pessoalidade, eu tenho que exigir que uma prestação de serviço seja realizada por uma determinada pessoa. Assim, se você, Gustavo, se você tem uma empresa, né? A empresa do Gustavo, contrata a empresa da Aline. Se você exigir, por exemplo, que um dos meus funcionários vá fazer o serviço, você tem que justificar nesse contrato por que você quer que essa pessoa vá estar lá realizando o trabalho. Porque se você não realizar, não colocar, pode ser que isso caracterize a pessoalidade. Daí essa pessoa pode estar entrando pedindo vínculo trabalhista com você, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você pode contratar um prestador de serviço, né, para ele ir lá prestar serviço, você pode falar que você quer alguma pessoa em específico, mas isso tem que ficar claro no contrato, que você quer aquela pessoa por conta daquele motivo, tá? Porque senão essa pessoa depois pode entrar com uma ação trabalhista pedindo vínculo com você. A não ser que ela já esteja devidamente registrada naquela empresa, né? Senão vai ter problema. Ali a contabilidade. Como que é o seu nome, contabilidade? Promotor de vendas, isso. Claudemir, isso, o promotor de vendas, tá?
Então, se ele estiver trabalhando por uma empresa terceirizada, e ele for, por exemplo, promotor de vendas num supermercado, o supermercado não pode exigir qual promotor de venda que ele quer, tá? E o que ele pode falar lá no contrato é assim, eu quero o promotor de venda tal, porque ele já conhece como o mercado funciona, e colocar algum motivo, porque senão ele vai poder estar gerando um vínculo trabalhista aqui, tá? E normalmente eles contratam uma empresa prestadora de serviço, por quê? Porque eles não querem ter mais funcionário na folha de pagamento, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas no caso do vendedor? Vendedor, então, a gente tem espécies, né, de vendedor. A gente tem, por exemplo, aquele vendedor que trabalha ali dentro da loja todo dia, ele não consegue entrar como prestador de serviço, tá? Agora, a gente tem também lá no direito civil, no direito empresarial, o representante comercial, que ele é um vendedor, né? Mas ele não está ali subordinado, ele não tem que cumprir horário, né? Ele não tem essa verificação, não tem que bater ponto, né? O salário dele, né? Não é vinculado às vendas. Então, tem bastante... tem diferença aí. Qual vendedor que você queria saber? Esse de loja? Não, tá certo. É o vendedor autônomo mesmo, que sai vendendo. Então tá bom. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, ok aqui a questão da pessoalidade, né, pessoal? Vamos continuar, então. Agora, a gente vai falar da subordinação, tá? Então, tá lá no material de vocês. O empregado tem o dever de obediência, ser submisso juridicamente ou dependente. Gente, essa subordinação aqui, dever de obediência, não é que o empregador pode fazer o que ele quiser com você, não, tá? Te colocar no tronco, te dar chibatada, mandar fazer serviço que não tá lá no seu contrato de trabalho, tá? Não é isso. E essa subordinação aqui quer dizer que você tem que estar realizando ali o trabalho estabelecido, tá? O trabalho que está estabelecido lá no contrato de trabalho. Professora, mas isso é difícil, porque o meu patrão vive pedindo para eu fazer coisa que eu não fui contratada. Gente, realmente é isso que acontece, né? Eu vou falar até do meu caso. Logo que eu me formei, eu não passei na primeira prova da OAB. Eu passei na terceira prova. Eu me formei em 2009 e eu passei na terceira prova de 2010. E quando eu me formei, eu arrumei um emprego. Eu fui contratada por um escritório de advocacia como auxiliar jurídico, eu acho. Eu não lembro agora. Mas era alguma coisa nesse sentido. E daí eles eram 2 advogados e só tinha eu de funcionária. Teve uma época até que eles contrataram uma estagiária, mas de funcionária só tinha eu. E daí o que acontecia? Eu fazia só a parte jurídica, né? Eu fui contratada para ser preposto em audiência, fazer cópia de processo, carga, petição, que mais? Tudo ali na relação jurídica deles. Mas o que mais que eu fazia? Eu fazia café, eu limpava o banheiro, eu varria o escritório, eu levava o carro dele para a oficina, tá? Então, assim, você acaba fazendo outras coisas, tá? Então, mas é o certo? Não, não é o certo, tá? Não é o certo, mas a gente sabe que isso acontece e que a gente acaba fazendo porque a gente não quer perder o emprego, né? Vocês já passaram por isso? Ou passam por isso, né? Então, é normal, às vezes acontece da gente estar tendo que fazer coisas que não estão previstas no nosso contrato de trabalho, tá? Isso acontece, não tem muito o que fazer, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado
para ver se essa submissão, ela não está sendo abusiva, né? Eu não gostava de lavar banheiro, óbvio que eu não gostava de lavar banheiro, mas não tinha o que fazer, se eu não lavasse, ninguém ia lavar e eu tinha que usar o banheiro também, então eu acabava fazendo, tá? Isso acaba acontecendo em empresas menores, né? Eu acho que eu já falei aqui para vocês que eu estagiei numa empresa bem grande, que era do Doni. E lá eu só fazia o meu trabalho de estagiário. Eu não fazia absolutamente mais nada fora daquele trabalho. Eles tinham pessoas contratadas para todos os serviços, tá? E eu fiquei lá por 2 anos e eu nunca vi ninguém dos funcionários ali falando que estava fazendo outros serviços. Mas eu via, por exemplo, tinha uma advogada que era empregada, né, contratada CLT, e tinha um advogado que era prestador de serviços, que era o diretor do departamento jurídico. O que acontecia? Quando o dono da empresa tinha algum problema pessoal, né, tipo, bateu o carro, teve multa de trânsito, eu lembro que eu via que eles pediam para os advogados estarem vendo essa situação. Estava no contrato deles, tanto do prestador de serviço como da advogada empregada? Não estava, não estava. Mas o que acontecia? Você vai negar para o seu patrão de fazer isso? Você pode até negar, né? Você pode virar e falar, olha, eu faço isso, mas eu cobro um valor por fora, tá? Então, se vocês forem contratados como advogados empregados, então tem essa possibilidade, né? Daí vai depender do empregador de vocês. Se vocês acham que dá para negociar com ele, se vocês acham que não dá para negociar, tá? Mas isso aí acontece, tá? Só tem que tomar cuidado para ver se essa submissão aí que vocês estão tendo não é abusiva, tá? Se essa subordinação, porque você é subordinado a ele, se ele não está pedindo para você fazer coisas além do seu contrato de trabalho. Essa subordinação aqui que está na CLT é que você tem que obedecer às regras da empresa, você tem que obedecer às regras do contrato de trabalho, as regras da CLT, tá? Então, por exemplo, tá lá que tem que usar a EPI para estar realizando aquele trabalho e você não usa. O que é isso? É insubordinação, porque o empregador está te fornecendo o material e você não quer. Se acontecer alguma coisa, vai ser responsabilidade de quem? Tá? Então, essa subordinação é nesse sentido. Lembrando que ele também não pode colocar lá cláusulas abusivas, né? Por exemplo, no regulamento da empresa, tá? Tem que ser tudo conforme a lei, ok? Amores, tranquilo aqui a questão da subordinação? Vocês já tiveram patrões insubordinados, abusivos, que abusavam da paciência de vocês, colocando serviço que não era para vocês estarem realizando? Já aconteceu com vocês? Ô, Já, professor. Leti? Ô, professor. Oi. Esses pequenos desvios de funções aí, no caso, você foi contratada para fazer um determinado serviço, te colocaram para lavar banheiro, levar carro para arrumar. Isso aí dá reclamatória? Na verdade, assim, o que acontece? Na reclamação trabalhista, por exemplo, se você está realizando um trabalho de uma pessoa que ganha mais que você, por exemplo, você está registrado numa função e está exercendo uma outra função que ganha mais ou que tem direito à periculosidade ou insalubridade, você pode entrar com uma reclamatória trabalhista exigindo isso, tá? Pode sim. Eu consegui te responder? Tá bem, professora, obrigado, conseguiu. Por nada. Também já foi abusado assim, Hugo? Então vocês conseguem. Então vocês conseguem entender como é que isso funciona, tá? Então é mais ou menos isso que acontece, tá? Então essa subordinação ela tem que existir, tá? Por conta da relação de emprego, é um elemento característico da CLT, mas ele não pode ser abusivo, ok?
Continuando lá, gente, tá muito rápido? Tá tranquilo? Tá tranquilo para vocês? Tô rápida? Ou não? Posso continuar assim? Conhece uns alunos que o patrão faz desentupir calha? É difícil isso, né, gente? Tranquilo? Tá rápido, Richard? Você tá anotando? Tem alguma coisa que você perdeu? Porque isso que eu tô lendo aqui tá no material, tá? Você jogava pó de mico na cadeira dele. Richard, eu vou tentar ir um pouco mais devagar, então, tá bom? Eu vou tentar ir mais devagar, mas, ó, qualquer coisa, você abre o micro... Ah, o Richard tá sem microfone. Qualquer coisa, você manda pergunta aqui, que a hora que eu voltar do slide, eu tô voltando toda hora, tá? Só tô abrindo ali pra gente mostrar os tópicos, mas eu tô abrindo aqui toda hora o chat, que daí, se tiver algum probleminha, alguma questão, vocês já me falam. Mas tá tudo no material, tá, Richard? Depois, qualquer coisa, você abre lá o material que você vai ler e vai até ouvir a minha voz a hora que você estiver lendo, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui com o material. Então, agora o próximo tópico é a onerosidade. Então, significa o que essa onerosidade? Significa vantagens recíprocas. O patrão recebe o serviço e o empregado recebe o salário. Não há contrato de trabalho gratuito, tá? Então, esse empregado da CLT, ele não pode ser gratuito, tá, meus amores? Ele tem que ser remunerado, tá bom? Ele tem que ser remunerado. Eu tenho o trabalho voluntário, mas é uma outra espécie. Não é essa espécie aqui, tá? Então, aqui a gente tem onerosidade, né? E vantagens para as duas partes, tá? Então, o patrão, ele fornece o trabalho, né? Paga esse trabalho, mas ele recebe o serviço. O empregado, ele realiza o trabalho e recebe o serviço, e recebe o salário, tá? Então, é uma via de mão dupla. Tem vantagens e desvantagens para os dois lados. Quero que vocês gravem, tá? Que não tem empregado gratuito, não tem emprego voluntário. O que tem voluntário é o trabalho, tá? Lembrem-se disso, beleza? Tá? Então, vantagens recíprocas. Então, essa onerosidade é porque tem vantagens recíprocas, ok? O empregador entra com o salário e recebe a prestação de serviço. O empregado entra com a mão de obra e recebe o salário, ok? Então, os dois dão alguma coisa e os dois recebem alguma coisa, ok? Vamos agora para o próximo. O próximo elemento é ali a natureza não eventual, tá? Então, deve haver a necessidade permanente da mão de obra para o empreendimento, tá? Então, aqui é aquilo que a gente estava falando, tá? Ele precisa ir trabalhar todos os dias, tá? Não é aquele trabalho que ele vai uma vez por semana. A CLT, ela tem hoje lá, acho que foi até o Gustavo, eu até falei na semana passada, acho que alguém dessa turma, não sei se foi da turma da noite ou da turma da manhã, que me mandou até uma pergunta, né, lá sobre o freelancer, que é o contrato intermitente, né? Então, o que acontecia? A gente tinha muita reclamação trabalhista de pessoas que prestavam um serviço aí eventual e acabavam pedindo vínculo, né? Você perguntou, né, Gustavo? Mas teve alguém também que me mandou a pergunta pelo WhatsApp.
Acho que era alguém que tinha uma autoescola, né? Alguma coisa desse tipo. E daí, o que acontece? Então, a gente tem esse contrato intermitente, tá? Ele está previsto na CLT, ele entrou, né, com a reforma, tá? Mas esse daí, ele pode prestar serviço por horas, por dias, né? Então, vai depender ali qual que é a forma da eventualidade dele. E ele vai ter que ser registrado, né? Vai ter que ser recolhido o INSS, vai ter que ser recolhido o fundo de garantia, vai ter que pagar férias, 13º, lógico que tudo proporcional ao que ele realizou, tá? Sim, pois eu já coloquei taxinha, acho que é assim que fala na cadeira de um menino que me perturbava. Ê, Letícia, larga a mão de dar ideia para esses alunos, hein? E vai que eles resolvem fazer essas coisas na minha aula, tá? Então, aqui, quando eu falo em não eventual, é essa pessoa, né, que eu preciso do serviço dela para minha empresa estar funcionando, tá? Então, eu preciso, por exemplo, uma empresa, a maioria vocês gostam de mim, né? Sei. A maioria das empresas, por exemplo, ela contrata direta ou indiretamente uma pessoa para estar fazendo a faxina, né? Ela depende daquilo para o empreendimento? Depende, porque o lugar precisa estar limpo para você estar produzindo, né? As pessoas não querem, não podem, né? Tá trabalhando num lugar sujo, insalubre, a legislação nem permite isso, tá? Então, ela precisa dessa pessoa para o empreendimento dela estar funcionando. Então, não precisa ser alguma coisa diretamente ligada ao que a empresa faz, tá? Então, não precisa ser algo diretamente ligado ali ao que a empresa produz, ao serviço que ela presta ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas tem que ser, para ser empregado, tem que ser um serviço não eventual, ok? Tranquilo aqui? Tranquilo esse não eventual? Então, o não eventual é aquele rotineiro, tá? Lembrando que a jurisprudência entendeu que em alguns casos, né, esse não eventual é aquele que vai pelo menos 3 vezes por semana, tá? E no trabalhar 3 vezes por semana, ele já consegue aqui comprovar que o serviço dele não era eventual, ok? Vamos para o próximo. Vocês não querem conversar comigo? Ninguém me manda nada aqui? Ok. Tranquilo, Sim, né? professora, tranquilo, bem explicado. Vocês estão assistindo alguma outra live aí junto, não estão, não? No YouTube? Tem certeza disso? Vocês não estão nem querendo olhar para minha carinha. Te juro que não, hein, prof. Vamos lá, então. Gustavo E Lima foi aqui? semana passada. Ah, sei. Vamos lá. O último elemento característico da relação de emprego. Esse aqui está lá no artigo 2º, né? Que é uma das características do empregador, né? O empregado não corre o risco do empreendimento. O risco do negócio é sempre do empregador. Gente, caiu numa prova da OAB de segunda fase, eu não lembro agora qual que era a peça que era para fazer. Acho que era uma contestação. O empregador, ele tinha alegado, acho que na defesa, que ele tinha, que a empresa não tinha dado lucro, ou que tinha acontecido alguma coisa, eu não lembro, foi o ano passado, eu dei essa peça até para os meus alunos da outra faculdade que eu dou aula para o pessoal do 5º ano. Ele alegou que tinha acontecido alguma coisa, né, e que ele não tinha como pagar o empregado, era uma ação de hotel, e que daí o hotel não tinha dado movimento, porque tinha acontecido alguma coisa, e daí ele não tinha pago o salário do empregado. E ele alegou isso na contestação. E a peça que tinha que ser feita era uma impugnação à contestação. E daí você tinha que falar que o risco
né, que segundo o artigo 2º, que o risco do negócio é do empregador. Então, o empregado, se a empresa deu lucro ou não deu lucro, ele tem que receber o salário dele, tá? Ele não corre o risco, tá? O empregado, esse empregado seletista, tá? Esse daqui. Esse não corre o risco do empreendimento, tá? Ele tem que receber o salário dele independente de qualquer coisa. Se a empresa pegou fogo, se a empresa alagou, se ela não vendeu, se ela vendeu menos do que esperava, se a mercadoria foi roubada, tá? O empregado, ele não corre esse risco. Qualquer coisa que aconteça é culpa do empregador. Professora, tem alguma coisa que pode ser feita se acontecer, por exemplo, pegou fogo, alagou a empresa, alguma coisa desse tipo? Pode. Pode ser feita uma negociação com o sindicato da categoria, tá? Pode ser feita uma negociação ali, né, devido ao caso fortuito ou à força maior, né, e fazer um acordo ali com o sindicato dos empregados, tá? Então, pode ser feito. Mas o empregador por si só, ele não pode vir reduzir o salário aí em 50% se não tiver um acordo, ou que nem a gente está vendo agora, não tiver uma medida provisória autorizando fazer isso, tá bom? Pessoal, todo mundo entendeu aqui do risco do empreendimento? Ok? Sim. Sim, fácil. Ali a Carol, é Carol mesmo seu nome? Carol, Gil, Carol, você colocou um não ali, a Giovana. Giovana, meu amor, você entendeu? Você colocou um não ali? Sim? O seu não ali em cima era do quê? Tranquilo? Vamos continuar aqui, então. Agora a gente vai começar a falar dos sujeitos da relação de emprego, tá? Então, a gente tem dois sujeitos. A gente tem o empregador e o empregado, tá? Essa frase que tá aí para vocês no slide, ela tá exatamente igual, tá no material de trabalho de vocês, tá? Então, tá lá. Se no momento anterior afirmamos que o direito do trabalho legisla sobre uma relação privada entre dois entes, agora precisamos especificar cada um desses. Os sujeitos da relação de emprego estão estabelecidos no artigo 2º, que é o empregador, e no artigo 3º, que é o empregado, tá? Então, a gente vai começar a falar agora do empregado, tá? Então, voltando lá, para o empregado, isso tá lá no material de vocês, tá bom? Todo empregado é um trabalhador, lembra que eu já falei isso, mas nem todo trabalhador é empregado. O artigo 3º dispõe que é toda pessoa física que presta serviço de forma não eventual, sob dependência e mediante salário, né? Isso aqui é o que vai estar lá no artigo 3º. Vocês já grifaram lá o artigo 3º para mim, né? Pra vocês não ficarem perdidos no dia da prova, tá bom? O empregado deve ser pessoa física, né? Prestar serviço de natureza não eventual, que é imprescindível para que a natureza daquele trabalho seja contínua. Que o empregado entenda que aquele trabalho como sua fonte de renda para sobrevivência cotidiana. O empregado, ele está sob dependência do empregador. Nesse quesito da dependência, envolve diversos sentidos.
A dependência, ela está atrelada ao modo de fazer, né? Porque o empregador que vai falar ali como é que como é que o trabalho tem que ser realizado, né? O empregado não está liberado para fazer o que quiser e da forma que quiser, tá? Então, toda vez que vocês, né, para vocês que já trabalham, toda vez que vocês trabalham, o empregador, ele estabelece como você vai fazer o serviço, né? De que forma que você vai fazer o serviço. Professora, mas eu não posso mudar a forma que eu faço? Você até pode, com a autorização do empregador, tá? Você pode sugerir uma forma para ele, né? E ele acatando, você pode mudar essa forma de estar realizando o trabalho, tá? Então, você tem que seguir os padrões e os métodos já estipulados pelo empregador. O que acontece? Tem muita empresa que tem aquele ISO 9001, ISO não sei o que lá, certificado de qualidade, tá? Então, normalmente, os empregados, eles têm que seguir um padrão na hora da realização do trabalho, até por conta disso, porque a empresa recebe um certificado por estar realizando o trabalho daquela forma, tá? Então, o empregado, ele fica obrigado a estar realizando daquela forma. Você não pode estar realizando de outra forma, tá? Tem que utilizar os equipamentos que o empregador fornece, né? Não só o EPI, tá? Todo o maquinário que ele fornece, você vai ter que estar utilizando ali. E também no que tange ao salário, tá? O direito do trabalho, ele compreende como salário qualquer contraprestação recebida pelo empregado em decorrência do desenvolvimento do trabalho. O empregado é devedor do trabalho e credor do salário. O empregador, ao contrário, é devedor do salário e credor do trabalho, tá? A gente já tinha falado isso aqui antes. Então, aqui vai estar falando, né, sobre o empregado. Vocês precisam se atentar muito a isso aqui, tá? Porque mais para frente a gente vai estar vendo práticas disso, né? Outras regras, e se esse empregado não tiver caracterizado aqui, nenhuma outra regra da CLT vai estar servindo para ele, tá? Então, ele tem que ter essas características aqui, porque senão os outros artigos da CLT não vai estar servindo. Ele tem que se encaixar como esse empregado aqui, tá? Se ele não se encaixar como esse empregado aqui, do artigo 3º, ele não vai se encaixar nos outros artigos. Então, não adianta você entrar com uma reclamatória trabalhista exigindo periculosidade, insalubridade, hora extra, se a pessoa não é caracterizada como empregado, se ele não se caracteriza aqui como empregado, se ele não preenche os requisitos que tem ali no artigo 3º da CLT, tá bom? Tranquilo aqui? Ali, depois a gente já começa a falar dessas características do empregado, tá? Então, primeira característica, quem estiver anotando aí, Richard, se você estiver anotando aí, somente pessoa física ou natural pode ser empregado. Pessoa física ou natural é a mesma coisa, tá? Então, só pessoa física que pode ser empregado. Empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Empregado, só pessoa física, tá? Eu não tenho empregado como pessoa jurídica. O que pode acontecer é que a empresa frauda uma relação de emprego, contrata uma empresa para não pagar os encargos de um empregado, tá? E faz, tenta, né, burlar a lei falando que ele é uma pessoa jurídica. Então, ele não se enquadra aqui como empregado, tá? A CLT hoje, ela até tem
um artigo, eu não lembro agora qual que é o artigo da lei, mas ela tem um artigo de lei que fala que, por exemplo, eu tenho um prazo, se a pessoa ela trabalhava para mim como empregado, eu tenho um prazo, eu acho que é de 6 meses, se não me engano, para estar contratando essa pessoa como prestador de serviço, por exemplo. Por quê? Para evitar esse tipo de fraude, tá? Porque o cara mandava o empregado embora e fazia ele abrir uma empresa, né? E ele ia trabalhar como prestador de serviço, né? Ele estava fazendo o quê? Ele estava só burlando o sistema, né? Ele não quer recolher todas as verbas que o empregado tem direito. Então, eles acabam fazendo isso, tá? Então, hoje a gente tem uma regra para isso. Então, deixou de ser empregado, ele tem um prazo mínimo ali para poder estar prestando serviço para aquele empregador. Ok? Tranquilo aqui? Falei no microfone, que agora não aparece no chat. Então, sempre pessoa física, tá? Outra característica: os serviços são prestados pessoalmente pelo empregado, que não pode fazer-se substituir no trabalho por qualquer outra pessoa. Esta característica afasta de vez a possibilidade de que o empregado possa ser uma pessoa jurídica, tá? Então, quando eu contrato um prestador de serviço, é aquilo que a gente já falou. Então, quando eu contrato um prestador de serviço, qualquer um vai estar podendo indo lá prestar esse serviço para mim. Já o empregado, ele não tem essa autonomia de estar mandando outra pessoa. Meu marido chegou com comida. Eu acho que é um pacote de McDonald's. Então, esse empregado, ele não pode estar enviando outra pessoa para fazer o serviço dele, tá? Então, o que que acontece? Esse prestador, essa empresa que contrata o prestador de serviço para burlar a lei, ele consegue fazer a prova, tá? Ele consegue provar que ele abriu a empresa porque o empregador só ia contratar ele se fosse dessa forma, tá? Eu já peguei ação trabalhista de hospital, que eles pedem para o médico, para o técnico de radiologia, né? Para eles abrirem uma empresa para estar prestando serviço lá dentro do hospital. Só que o que acontece? O médico pode mandar outro médico? Não, não pode. Está especificado no contrato. O técnico de radiologia pode mandar outro técnico? Não, não pode mandar outro técnico. Ele cumpre horário? Cumpre horário. Por mais que ele não bata o ponto, ele cumpre o horário, ele fica lá, a carga horária dele estabelecida, tá? Então, isso acontece. E daí, essa pessoa, a hora que ela encerra esse contrato de prestação de serviço, ela pega e entra com uma reclamatória trabalhista pedindo um vínculo. Ela pede vínculo, fala que a pessoa jurídica que ela constituiu foi só para o empregador tá fraudando o sistema. Daí o empregador vai ter que recolher tudo. Diga, Gilmar. Essas questões dos médicos abrirem empresa hoje em dia está bastante comum. Não só os médicos, né? Vários profissionais liberais. E com certeza uma maneira, né, das empresas, dos hospitais, no caso, né, estarem burlando o sistema. Os médicos, Gilmar, eu não sei se você faz contabilidade para algum médico. Meu irmão é médico, né? Ele tem uma empresa de serviços médicos. Eu que cuido até da parte jurídica da empresa. Ele prefere isso porque o imposto é menor também, né? Por conta do valor do salário. Então, eles, Sim. Em vez de recolher lá os 27,5, né? Eu nem sei, acho que subiu agora, né, Gilmar, o teto? Ele recolhe lá 11%, né? Acho que, se não me engano. Acho que é isso mesmo, eu preciso confirmar. Eu acho que ele recolhe 11%. Então, ele não tem interesse nisso, né? Nesse vínculo de emprego por conta do valor do salário, né?
Mas agora, por exemplo, um técnico de radiologia, o salário já é bem menor, né? O salário aí, acho que o piso é de 2, 3 mil reais. Então, para ele compensaria ele estar registrado, né? Ele vai ter ali porque às vezes o desconto acaba sendo o mesmo da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Então, eles fazem isso. Os médicos acabam preferindo por conta disso. O meu irmão, ele no caso, ele presta serviço só para municípios, né? Para município, e ele estava trabalhando esses tempos atrás para o Mais Médico. Daí o Mais Médico já é um regime especial, mas ele presta serviço para município, né? Então, o município não tem como você pedir vínculo, né? Não tem como você pedir vínculo, porque vínculo com ente público só por meio de concurso público. Por favor, nunca entrem com uma ação trabalhista pedindo vínculo com ente público, tá? Nunca façam isso, tá bom? Porque vocês vão levar uma fumada do juiz. Já aconteceu, eu não lembro agora se era uma ação de quando eu estava na prefeitura de Sarandi ou quando eu estava advogando para a Caixa Econômica Federal, que a pessoa entrou com uma reclamatória trabalhista pedindo vínculo. E o juiz deu uma fumada na advogada na audiência, falou, doutora, mas a senhora pegou a Constituição e fez o quê com ela? Com o artigo 37, que é a que fala lá do servidor público. Doutora, servidor público só por meio de concurso público, tá? Então, o servidor público e o empregado público, gente, só por meio de concurso público. Então, que nem o meu irmão, que é médico, que presta serviço para os municípios, ele não tem como entrar com uma ação pedindo vínculo. Por mais que no contrato dele esteja escrito que só ele pode prestar o serviço, tem lá o horário que ele tem que prestar o serviço, tá? Então, por mais que preencha esses requisitos, que ele receba, né, um salário lá todo mês, ele não pode entrar pedindo vínculo, tá? Então, contra ente público, município, estado e união, não pode entrar com uma ação pedindo vínculo trabalhista. Ah, professora, mas ele tem todos os elementos, mas a Constituição é a lei maior, e a Constituição fala que empregado público ou servidor público estatutário só por concurso, tá? Só por concurso. Não adianta você entrar com uma ação dessa. Você pode entrar com uma ação pedindo insalubridade, periculosidade, qualquer outra papagaiada lá, que às vezes não estava prevista no contrato, tá? Mas o vínculo vocês não peçam, que vocês vão passar vergonha, tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Gilmar, tudo certo? Tudo certo, professora. Obrigado. Por nada. Vamos lá, continuando. Vamos lá, então, continuando, meus amores. Ali ainda nas características. Os serviços prestados são contínuos, não eventuais, devendo estar inseridos nas necessidades normais da atividade econômica em que são empregados, tá? Então, não pode ser um serviço eventual, tá? Lembrem que esse não eventual aqui não tá querendo dizer lá do contrato intermitente, tá? A gente está falando de outra coisa aqui. Vocês vão ver esse contrato intermitente mais para frente. Quando a gente for terminar a relação de trabalho, eu vou estar falando. O contrato intermitente é uma das formas de trabalho que a gente vai estar falando, ok? Tá? Então, os serviços são prestados continuamente, tá? Então, não eventual, devendo estar inserido nas necessidades normais da atividade econômica em que são empregados. Essa empresa de telefonia que eu advogo, eles tiveram muita reclamação trabalhista pedindo vínculo, porque os prestadores de serviço, eles estavam alegando
que eles estavam realizando a atividade fim da empresa, né? Que, por exemplo, era manutenção de telefone, de fio, não sei como é que fala, gente, não é parte elétrica, né? Essa parte de fiação aí, da telefonia, né? Instalação, eles falavam que isso era atividade fim. O que aconteceu? Esses processos chegaram ao TST e foram parar no STF. E o STF decidiu porque que nem se eles fizessem a atividade fim, isso não geraria vínculo, tá? Então, no caso, porque o prestador de serviço, no caso deles, ele tinha empresa, ele podia mandar qualquer um, a operadora, né? Ela não era uma prestadora de serviço de um empregado só, tá? Era uma empregadora, uma prestadora de serviços com vários funcionários, então ela não exigia aquela pessoa para ir lá, né? Ela não pagava um salário por mês, ela pagava ali pela quantidade de trabalhos realizados, né? E para cada trabalho tinha um valor, tinha uma tabela, né? Acabava não preenchendo os outros requisitos, ele não tinha subordinação a uma pessoa direta da empresa de telefonia, né? A empresa de telefonia passava a ordem de serviço para a empresa prestadora de serviço, e essa empresa prestadora de serviço que passava o trabalho que devia ser feito para o empregado dela, tá? Então, a gente teve bastante ação, a maioria das empresas que trabalham com telefonia tiveram esse tipo de ação, e daí isso foi parar no STF, e daí o STF decidiu que mesmo que a pessoa esteja realizando a atividade fim, né, isso aí não é motivo para dar vínculo, tá? Porque ele já estava registrado com outra carteira e tudo mais, né? Quem acabou perdendo foram os trabalhadores, né? Então, a gente tem essa possibilidade também. Ok? Vocês conseguiram entender aqui nessa parte do não eventual? Tranquilo? O próximo ali vai estar falando da prestação de serviço não se dá de forma autônoma. Ou seja, o empregado presta serviço de forma subordinada às ordens e controle do empregador. Isso aqui também eu vejo bastante em reclamatória trabalhista, porque ele fala que, por exemplo, nessa empresa de telefonia que eu falei, ela manda a ordem direta para o empregado. Ela não manda para a prestadora de serviço e a prestadora de serviço repassa para eles. No caso dessa empresa que eu trabalhava, eles têm um aplicativo, né? E daí, naquele aplicativo, ela recebe a ordem de serviço ali direto, tá? Mas essas ordens de serviço, ela vai para a prestadora de serviço e também vai direto para o empregado, tá? Então, ele não tem esse acesso direto. Mas acontece da gente ter fraudes, né? Não é o caso da empresa que eu trabalho, né? Que eu presto serviço, mas a gente tem fraudes, né? O cara contrata a empresa, né? E fala direto com o empregado, dá ordens direto para o empregado, né? Liga para saber onde o empregado está, coloca até GPS, gente. Eu já vi a questão do GPS no veículo do empregado, dá vínculo, tá? Por conta disso. Então, o prestador de serviço, ele não tem, né, essa subordinação. Já o empregado, ele tem. Então, quando ele demonstra que ele é subordinado, que ele recebe ligação direta, que a pessoa não liga para ele para saber onde ele está, mas coloca um GPS no carro dele, entendeu? E ela tem acesso a esse GPS, então essas coisas podem vir a caracterizar uma relação de emprego, tá? Então, se vocês forem orientar empregadores, avisem disso, e se vocês forem entrar com ação trabalhista, né, para empregados, também perguntem isso para os seus clientes, tá? Porque isso aí pode gerar um vínculo lá na frente. Tem muita coisa que é bem específica, tá?
Aqui, o último aqui da característica. Os serviços prestados são sempre remunerados, ou seja, ao trabalho correspondente, sempre uma contraprestação pecuniária paga pelo empregador, tá? Então, só para relembrar, eu não tenho emprego voluntário, eu não tenho emprego gratuito, tá? O que eu tenho é trabalho voluntário. O empregado da CLT, este não é voluntário. Se você for trabalhar voluntariamente, vai ser um trabalho voluntário. Você não tem o emprego voluntário, ok? Todo trabalho que é registrado na CLT, você tem direito a um salário. Se o teu empregador te contratou, mas não te registrou, e você preenche esses requisitos, todos esses requisitos do artigo 3º, você pode entrar com uma ação trabalhista pedindo vínculo, tá? Ok aqui, gente? E aí? Gustavo, Gilmar, os que estão conversando mais comigo hoje. Professora. Richard. Tudo certo, graças a Deus. Giovana. Fala, Richard. Pode mandar aí a pergunta. Você levantou a mão? Ou era só para falar que tá tudo certo? Tudo certo, meus irmãos? Então, tá bom. Professora, a pergunta do Richard está no chat. Quer Tá que eu no leia? chat? Pode ler, Gustavo. Eu tô no chat, não tá aparecendo aqui para mim. Espera aí, deixa eu clicar de novo para ver se aparece. Prof, e os trabalhos voluntários das religiões, por exemplo, nas igrejas evangélicas, tem muito disso. Então, você falou certo já, o Richard, trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele existe, tá? Então, daí é feito um contrato falando que a pessoa está trabalhando voluntariamente e que ela não receberá nada por aquilo, tá? Mas esse trabalho voluntário, que eu estou querendo dizer, é que ele não pode ser registrado em carteira, tá? Aqueles médicos, por exemplo, que vão trabalhar lá no Mais Médico. No Mais Médico, não, perdão. No Médicos Sem Fronteira. Vocês já ouviram falar do Médicos Sem Fronteira? Ai, gente, eu fico de coração partido a hora que eu vejo aquela propaganda com aquela música. Se eu puder, eu mudo até de canal, para não ouvir aquela propaganda e não ver aquelas criancinhas ou com aquela barriga d'água ou com as costelinhas aparecendo. Então, aqueles médicos que vão, por exemplo, lá trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, é trabalho voluntário. Os médicos não ganham nada para estar trabalhando naquilo lá. Então, é feito um contrato, né, de trabalho que não é registrado em carteira e é colocado como trabalho voluntário. A gente tem essa espécie, tá, de trabalho voluntário, mas ele não é esse seletista aqui, tá? Então, se for feito esse contrato de trabalho voluntário, é uma coisa. O que pode acontecer é dessa pessoa tá trabalhando voluntariamente e entrar com uma reclamatória trabalhista alegando vínculo, tá? Existe, Richard, existe. A gente tem essa possibilidade do trabalho voluntário, tá? Então, é feito esse contrato e a pessoa presta o serviço, tá? Essa pessoa pode entrar com uma reclamatória trabalhista? Pode, ela pode entrar. Ela vai ter que comprovar daí ali todos esses requisitos do artigo 3º e da relação de emprego que a gente já viu. Gustavo está perguntando se todos os tipos de contrato de trabalho devem se fazer registro em cartório. Não, contrato de trabalho, normalmente a gente não faz registro em cartório, tá? Pode ser que algumas, né, entidades aí peçam para fazer, por exemplo, esse Médicos Sem Fronteiras, mas a maioria que eu conheço não pede, tá?
eles fazem só o contrato mesmo e, no máximo, ali, às vezes, pede para reconhecer firma da assinatura, tá? Mas registrar em cartório, não. A gente só registra em cartório, gente, o que a lei exige, tá? Normalmente, a gente só registra em cartório o que a lei exige. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, né? Aí tem que ser registrado em cartório. Procuração pública para registro de filho, para casamento, né? Esses aí tem que ser feito em cartório. Mas é o que a lei estabelece. O que a lei não estabelece não é feito em cartório. Tá bom, Gustavo? Só se eles as partes ali da relação resolverem fazer esse contrato de trabalho por via pública, né? Daí eles podem. Não tem impedimento para fazer o contrato em cartório, tá? É que a lei não exige, tá? Ele não é obrigado a fazer. Mas pode fazer? Pode fazer. Não tem problema nenhum. Eles acabam não fazendo porque é caro, né? É mais caro isso. Ok? E o welcome? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui. Diga. Outra dúvida do Richard no chat. Richard, não precisa ser a última dúvida, não. Pode mandar quantas vocês quiserem. Prof, última dúvida, prometo. Trabalhei como estagiária em São Paulo. Se eu tivesse colado o contrato em minha carteira de trabalho... Peraí. O contrato em minha carteira de trabalho, um dia, quando me aposentar, contaria? Não. Richard, a primeira coisa, a gente tem que saber em que período que você trabalhou como estagiário, né? Se foi já com essa lei nova ou não sei a tua idade, né? Provavelmente é nessa lei nova. Essa lei nova, ela tem a possibilidade de fazer registro em carteira. Ela não tem a obrigação, tá? Ela tem a possibilidade. Se o empregador registrasse, aí ele estaria ali tendo que recolher INSS, pagando fundo de garantia e tudo mais, tá? Daí ia contar. Mas se não tem como, tá? Não é colar, né? Pegar o contrato só e colar o contrato de estágio, tá? O empregador, ele tem a possibilidade de não registrar. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem 2 empresas grandes que fazem essas perguntas que fazem essa contratação de estagiário. E daí a gente tem bastante que não é feito em carteira de trabalho, tá? Então, não necessariamente é feito dessa forma, tá bom? Eu não sei, gente, por que não tá aparecendo aqui para mim? O Richard mandou mais alguma coisa, né? Foi só ok? Obrigada. O que foi? Não tá aparecendo aqui. Vamos Ele lá. mandou Claro. obrigado. Apareceu aqui. Então não aparece a hora que eu quero, aparece só a hora que ele quer, né? Nunca é a hora que eu quero. Aqui eu acho que eu nem vou começar a falar, porque falta menos de 10 minutos para começar a aula e é bastante coisa. Mas eu só vou introduzir aqui para vocês, tá? A gente vai começar a falar na próxima aula aqui dos tipos de empregados, tá? Que estão aqui na CLT. A gente tem o empregado urbano e o empregado rural, tá? E daí, dentro desse empregado urbano, a gente vai estar vendo os tipos de empregado urbano, né? A gente tem o empregado urbano, que é todo aquele que se enquadra, né, nas definições. A gente tem o empregado em domicílio, o empregado público, o empregado doméstico, o trabalhador rural, tá? O empregado hipersuficiente e o cargo de confiança, tá? Vamos até 20 e 50.
Nós já estamos acabando, já é 20h52, né, Gustavo? Então, a gente vai estar vendo essas espécies ali de empregado, tá? A gente não vai se aprofundar no trabalhador rural, apesar dele estar na CLT, tá? Eu queria falar um negócio para vocês. Eu tenho umas doutrinas de direito do trabalho atualizada em PDF, tá? E eu queria saber se vocês querem que eu mande para vocês. Só que essa doutrina eu não posso mandar no grupo, por conta do direito autoral, tá? Não posso colocar lá no material também, por conta do direito autoral. Então, se vocês quiserem, peça para o líder da turma me mandar uma mensagem no privado, que eu posso mandar, tá mandando essas doutrinas de direito do trabalho para vocês, tá? Eu preparo bastante da aula com elas, vocês vão até ver que ela tá grifada, pego bastante questão de lá, para estar passando aqui para vocês, tá? Então, se vocês quiserem essas doutrinas, pede para o líder ou para alguém aí da sala me mandar uma mensagem no privado, que daí eu encaminho elas para vocês em PDF, tá? Elas são bem grandes, então, assim, vocês vão ter que abrir provavelmente no computador, tá? Então, se vocês quiserem a doutrina, vocês me mandem uma mensagem no privado que eu encaminho ela para vocês no WhatsApp, e daí vocês podem estar utilizando ela para estudar, tá bom? Porque eu sei que às vezes é difícil ficar manuseando o livro lá da biblioteca, né? Até eu tenho um pouco de dificuldade para estar achando o livro lá e tudo mais, né? Então, se vocês precisarem, vocês me mandem a mensagem que eu mando para vocês. Eu só não posso mandar no grupo e nem colocar nem no Teams e nem no Google Drive por conta da questão do direito autoral, tá? Mas eu paguei, né, ela em PDF, então é minha. Mas eu não posso sair passando por conta do direito autoral, tá bom? Então, se os líderes estiverem aí, me mandem depois uma mensagem. Amores, alguma dúvida até aqui? Gente, olha a minha caneta de unicórnio. Fofa, igual a professora, né? Eu penso que eu sou um adolescente ainda. Deixa eu anotar aqui até onde eu fui com vocês. Você ficou inveja da minha caneta, né, Caroline? Então, semana que vem a gente volta para estar falando desses aqui. Tem alguém que não me deu boa noite? Me dê boa noite, porque eu vou pegar o nome no chat, tá? Pra gente, para eu estar fazendo a chamada, tá? Meu filho, Gustavo, meu filho acho que tá lá no quarto dele. Ele tem prova amanhã. A Letícia é o Andrei? É isso, Andrei? Tá bom, Hugo? Sim, então tá bom. Eu vou anotar, Andrei. Tá bom, Ana? Meus amores, então encerramos por hoje, tá bom? Eu encontro vocês, então, semana que vem, tá? Lembrando que semana que vem o material só vai estar no Teams, tá? A gente vai continuar essa aula. Por nada, meu bem. Até semana que vem, então. Vocês querem fazer foto? Alguém quer abrir a câmera? Vocês querem abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Bem bonita, de sexta-feira à noite? Não tem câmera, professor. Ai, vocês sempre vêm com essa história que não tem câmera, né? Aí, ó, meu contador favorito apareceu. Ninguém mais vai aparecer? Isso. Aí o Andrei comprovou que é ele, né? Vamos lá, então, gente. Quem mais vai aparecer? Isso, Silvio. Vamos, Gustavo, Hugo.
Cadê as meninas dessa sala? Não, Cadê um professor, rostinho? Eu tô sem câmera mesmo, que eu tô no computador, não tem a webcam. Tá bom, então. E aí, cadê as meninas? Cadê uma pelinha de pêssego para aparecer aqui? Andrei, abaixa aí essa câmera, eu vou tirar foto só da sua barba. Vamos lá, gente. Abaixa mais, Andrei, tá só seu dente. Não, filho, levanta, levanta. Mais. Isso. Vai aparecer só a sua boca. Acho que ele não tá se vendo. Ai, apareceu uma princesa linda. Aê! Tá bom, então, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Bom final de Sexta-feira. semana, Bom final de semana, professor. Com Deus. Obrigada, Tchau, meus tchau. amores. Vocês também. Tchau, tchau. Tá vendo, Marcos?